Meus irmãos, bom dia a todos. Paz seja convosco. Vamos iniciar nossa escola e quero convidá-los a uma breve meditação no Salmo 122. Salmo de número 122. Versículo 1, 2, 3 e 4. Livro dos Salmos, número 122, no verso 1, 2, 3 e 4. Olha como está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunhos de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. E é isso que nós viemos fazer nessa manhã. Além de aprender, nós viemos agradecer ao Senhor, entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Deus, mais uma vez nessa manhã nós nos reunimos diante da Tua presença, com a expectativa alta de mais uma vez nos relacionarmos com a Tua palavra, Deus. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe o quanto nós precisamos dela, o quanto nós precisamos da Tua direção, o quanto nós precisamos das informações e revelações que há na Tua palavra. Tenha misericórdia, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, pois nós que aqui estamos, ó Deus, queremos nos aproximar de Ti, conhecer-Te mais, e cada vez mais, Deus, para que possamos amadurecer na fé, se fortalecer o suficiente para vencer as embatidas deste mundo. Por isso, nessa manhã, nós voltamos a este lugar para mais um momento de aprendizado. Nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos assim, ó. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, e não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, e não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Aleluia, não há outro igual a Ti, Senhor. Nós te damos graças, louvores e honra. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande
teu nome. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. É bom estarmos aqui, é bom estarmos aqui. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Cante ao Senhor. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Nunca volte para nós. Aleluia. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para glória a Deus, aleluia. Amém. Queridos, quero convidar as crianças e os adolescentes aqui para a gente poder orar antes de elas descerem. Glória a Deus. Nesse princípio de Jesus. Vamos orar para que Deus possa abençoar essas crianças cada vez mais. Logo após, nós estaremos já aqui com os adultos, lá embaixo, as crianças e adolescentes. Deus, nós queremos mais uma vez louvar o Teu nome por cada um desses adolescentes e crianças que estão proativos na Tua obra, Deus, que estão ativos e assíduos na Tua obra, que tem marcado o nosso coração com os seus compromissos e responsabilidades. Nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre cada um deles e que o Senhor possa estar dando continuidade a tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida e no coração desses adolescentes e dessas crianças. Deus, toma em Tuas mãos as professoras que estarão ministrando para as crianças e para os adolescentes. Agora, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Crianças, estão liberadas as crianças e adolescentes. A pastora Karina vai estar ministrando nossa aula para nós. Embaixo. Por favor.
Bom dia, Pai seja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar a nossa aula. A gente trouxe uns slides, os meninos estão tentando lá aqui para a gente. Vamos ver se a gente consegue, mas se não conseguir, nós vamos ir devagar, versículo por versículo, e nós vamos iniciar hoje a nossa aula com uma das cartas que está descrita no livro de Apocalipse. A revelação dada de João, a revelação de Jesus Cristo, cartas essas direcionadas a 7 igrejas. E nós vamos falar sobre uma igreja. Nós vamos ler uma carta e vamos esmiuçar o que está escrito nela. E juntos nós vamos aprender. Então eu quero primeiro convidar vocês a abrir a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Deixa eu colocar meus óculos. Não que eu precise, é porque eu acho que eu fico mais bonita de óculos. Elegante, exatamente isso. Florinda sempre ajudando a gente. Eu amo a Deus pela sua vida. A carta, ela inicia bem assim. Apocalipse 2, no primeiro versículo, mensagem à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova, que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. E sofrestes, tens paciência, trabalhastes pelo meu nome, não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois, senão, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então nós vamos ler. Eu vou acompanhar a Bíblia no meu celular, tá, irmãos? O espaço ali está pequenininho. E aí é mais fácil abrir a Bíblia por aqui. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa carta, Nós vamos comentar um pouco sobre ela e gostaria muito, se possível, que vocês participassem. Mas eu vou falar um pouquinho o que a gente disse ontem, umas instruções para nós. Como às vezes temos assuntos que a gente quer se envolver, a gente quer dar exemplo, a gente quer dar testemunho, a gente quer dar o nosso parecer, a gente quer fazer pergunta. Então a nossa orientação é: vamos procurar ser o mais objetivos possível nas nossas perguntas e nos nossos comentários. Por quê? Porque tem demais pessoas que possam estar querendo também perguntar. E como o nosso tempo ele é reduzido, às vezes a gente prolonga demais uma pergunta, um comentário, e alguém sai daqui com uma dúvida, sai daqui sem esclarecer ou sem contar uma experiência sobre o assunto que nós vamos falar. Amém? Então vamos iniciar. A Escola Bíblica Quadrangular, carta à igreja de Éfeso, 7 igrejas de Apocalipse, que está no capítulo 2, primeiro até o 7º versículo. Segue aí para nós, consegue? Nossa, não vai ficar bonitinho assim? Gente, eu passei slide que faz a curtinha assim, ó.
Foi uma luta para aprender isso, gente. Mas na próxima vai dar certo. A igreja de Éfeso ficava numa cidade rica e importante. Éfeso era uma grande cidade em seu tempo, a mais importante da Ásia. A população da cidade era muito idólatra, pois ali estava localizado mundialmente conhecido o templo da deusa Diana. A cidade de Éfeso, ela era estrategicamente localizada, né? Ela fazia parte de rotas de outras grandes cidades que deveriam e passavam por ali devido ao seu porto também, que era um dos maiores. Então, era uma grande metrópole. Éfeso era um lugar onde pessoas circulavam, várias pessoas. Então, estrategicamente, o que a gente faz onde tem muitas pessoas? A nossa estratégia é alcançar vidas. E foi isso que Paulo fez, foi direcionado a fazer. Ir para uma grande metrópole, como nós estamos vendo aqui, uma grande cidade onde tem várias pessoas, e ali a gente falar de Cristo. Ele fez isso, né? Ele esteve lá, passou lá por algumas vezes, e uma delas ele ficou no período de quase 3 anos. Por lá passou Timóteo, né? Nós vamos ver isso também. Esteve lá. Só que o que nós percebemos aqui, que era uma cidade idólatra. E diz assim: lá estava o templo da deusa Diana. Falando brevemente que o nosso foco não é o templo da deusa Diana. Nós não estamos querendo focar na deusa Diana, mas por ser uma idólatra, porque ela era conhecida como uma das 7 maravilhas da época daquele tempo. Entende? Era uma das 7 coisas principais daquela época, era esse templo, era muito conhecido. E era vista como a deusa da fertilidade, deusa dos caçadores. Então era uma cidade idólatra. Então a idolatria ela precisava ser combatida. Vamos seguir? Quem fundou a igreja de Éfeso? Aproximadamente 52 anos depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso. E aí eu queria que alguém abrisse Atos 18, 19. E durante a sua segunda viagem missionária, ele estava acompanhado de outras pessoas, Áquila e Priscila. Priscila e Áquila. Lê pra gente alguém aí, em nome de Jesus, Atos 18, versículo de número 19. Chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Nós precisamos falar um pouquinho de Éfeso, para depois a gente entrar na carta, né, que está em Apocalipse, para a gente entender. Então, chegando em Éfeso, fala de novo. Chegando em Éfeso, os deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, está falando assim, Paulo, ele deixou os dois ali em Éfeso. Mas no período que ele está, ele vai disputar com pessoas, vai falar de conhecimento, né? Então, o que a gente entende quando diz que há uma disputa? Ele está inserindo algo novo em outro lugar. E isso é muito importante para nós, né? E esse papel que nós estamos realizando neste momento é justamente para isso, para nós nos ter fundamento e conhecimento de assuntos que, quando forem debatidos conosco, nós possamos ter a afirmação sobre aquilo que nós defendemos. Porque é isso que Paulo fez. Paulo ele entra numa situação, ele entra numa cidade com judeus que têm outro conhecimento, que acreditam em outras coisas. Nós estamos falando do Império Romano, onde o imperador da época, além de ser idólatra e tem toda o entendimento que nós vimos ali sobre a deusa Diana, ele também gostava de ser idolatrado da época. Então Paulo ele precisava ensinar a vencer isso. Além de uma deusa que era uma imagem, né? A imagem dela, inclusive, ela como se fosse quase um animal, né? Tinha vários seios assim, é horrível, né? Mas tá lá. E além disso, além de apregoar, né, contra essa idolatria, ainda tinha a idolatria humana, porque o
o imperador de Roma, ele queria ser idolatrado, ele era o soberano, ele era o que estava por cima de todas as coisas. Debater contra essas pessoas é muito difícil, até porque quando a gente traz para o nosso conhecimento, e nós vamos falar isso sobre as cartas, geralmente quem se levanta, né? Geralmente quem, ou imperador, ou isso, ou aquilo, ele tem influência e determinação ao falar ou postura para tal. E isso influencia pessoas. E pessoas que não têm embasamento, conhecimento bíblico, se deixam levar por palavras bonitas. Por isso nós precisamos praticar isso aqui. Porque era isso que o imperador era. Ele era superior, mandava politicamente, né, queridos? Então era muito mais fácil eu seguir aquilo que um homem manda. Manda quem pode, obedece, está repreendido em nome de Jesus. Né? Não é assim que nós vivemos. Quem tem o poder de mandar em nossas vidas é Deus. E Ele nem manda, querido, porque Ele é tão educado que Ele nos orienta. A escolha é nossa. Então nós vimos aí Atos 18, 19, por onde passou Paulo. Nós não vamos entrar muito nesse assunto, porque tem muita experiência aqui, muita, pode seguir. Na carta de Éfeso, o Senhor Jesus apresenta como aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2:1. Essa autodesignação de Cristo serviu para assegurar aos crentes de Éfeso que Ele é quem tem o controle da igreja nas mãos. Então o controle está nas mãos de Cristo. Ele dirige seus líderes e conhece as suas necessidades. Ele caminha no meio da igreja. Então, o que nós vemos aqui? Quando Cristo ele traz essa revelação, Ele está dizendo assim: as 7 igrejas são minhas e eu estou no meio delas. E aí nós vamos descobrir que essas igrejas, ela tem qualidades, tem defeitos, precisa ser corrigido algumas coisas, mas Cristo está no meio dela. Entende? Porque quando a gente volta no ministério de Cristo, nós descobrimos que Ele diz assim, a palavra diz assim, que Jesus ele veio para curar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio para os doentes. Então, a igreja é um lugar que tem pessoas doentes, sim ou não? Sim. Sim. A igreja é um lugar que tem erros, sim ou não? Sim. Jesus está no meio da igreja para que isso seja combatido, para que isso venha ser vencido e venha ser retirado. E isso tem que ser retirado todo dia, porque a gente erra todo dia, a gente fala todo dia, né? Então é todo dia. Por isso, Cristo ele precisa ter liberdade de andar no meio da igreja. E essa liberdade é dada por nós. Por isso a gente vai até falar daqui a pouquinho sobre os falsos profetas. Toma muito cuidado com isso, porque dependendo daquilo que nós aprendemos, ensinamos e praticamos, nós deixamos de seguir a Cristo achando que estamos seguindo. Pode seguir? Então a carta à igreja de Éfeso, ela traz 4 observações. Primeiro, Cristo elogia a igreja. Depois a gente observa que tem uma crítica. Tem alguma coisa que não está legal na igreja. Depois ele traz uma exortação, né? E eu acho que esse é um assunto polêmico, que ninguém gosta de ser exortado. Não é verdade? Difícil. Mas depois tem a promessa. Mas a promessa para quem? Para todos, sim ou não? A promessa é para todos. A realização da promessa, então, a promessa é para todos. Mas ela vai se realizar, concretizar para quem? Para quem venceu. Para quem mudar. Para quem admitir que errou. E passar pelo processo de arrependimento. Pode seguir? Elogio a carta de Éfeso. Lê com nós em Apocalipse 2:6.
mas eu também não isso. Tenho. Tem escolher as obras dos nicolaítas, as quais eu também amo. Tem algo positivo na igreja, né? A igreja ela é contra a idolatria. Nicolaítas, ela tem algumas observações, não se sabe ao certo de o estudo concreto, mas está bem direcionado à idolatria, né? De homem, de obedecer a alguém que não deveria. Está muito direcionado a isso. E aí, Cristo fala assim: você está aborrecido com isso. Muito bom, legal, eu também. Né? Então, isso é um ponto positivo para a igreja. É isso, esse é o caminho. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Não nos conformeis com aquilo que está acontecendo. Né? E às vezes a igreja ela se conforma com algumas coisas, com a injustiça. Né? Aí quando a gente pega um versículo desse, a gente entende que o Senhor, Ele tem observado a igreja, Ele sabe qual é a postura da igreja, Ele sabe aquilo que você acompanha, quem você acompanha, e Ele aprova ou desaprova. Eu não estou falando de julgamento, que Jesus ainda não está como juiz, salvador, mas Ele aprova e desaprova algumas atitudes, como fez com a igreja, com as 7 igrejas. Ele ainda faz isso eu aprovo. Isso eu não aprovo. E a gente saber identificar essas coisas. Aí continua, né? A igreja de Éfeso odiava as práticas nicolaítas e seguiam falsos líderes e programavam ensinos que tinham por objetivo fazer os crentes tropeçar. As palavras bonitas, um conhecimento sem embasamento, né? Mas, e nós estamos vivendo muito isso atualmente, quando as pessoas elas são tocadas emocionalmente, sem razão. Nós precisamos estar com a nossa razão ali, focada. Porque se a gente trabalhar só o nosso emocional, é um problema. É um problema. Porque assim, numa igreja como a nossa, vou dar um exemplo da nossa casa, né? Melhor do que dar exemplo da casa dos outros, aqui a gente conhece. Então eu não conheço o mais profundo da vida de vocês, mas o superficial eu conheço. Então eu sei mais ou menos que a irmã Arnete, geralmente quando no culto de primícias, eu já reparei que todo culto, é um exemplo, tá? Todo culto de primícias, ela fica emocionada. Né? Ela se emociona, porque depois tem um histórico ali. E aí, quando eu vou ministrar no culto de primícias, eu vou direcionar a minha palavra, a parte emocional, para a vida dela. Ela vai se derramar, que eu já percebi. Então, nos dias atuais, muitos direcionamentos, nós estamos falando de ensinos que tinham o objetivo em fazer os crentes tropeçarem. Então, nós estamos vivendo vários desses momentos, onde você trabalha o emocional de pessoas e não trabalha o arrependimento da pessoa. Ontem foi falado aqui, arrependimento e remorso. Né? A pessoa só vai ter remorso. O arrependimento mesmo que é necessário não acontece. Então, a gente tem que ter cuidado com esses falsos líderes, porque o falso líder, na maioria das vezes, passa a mão. Na maioria das vezes. Nós vamos descobrir na carta de Éfeso isso, que é uma igreja que não passava a mão na cabeça. Esse era o diferencial dessa igreja. Trabalhava pela causa do Evangelho. Além disso, a igreja também era intolerante com homens perversos. A igreja, pois, à prova homens que se diziam ser apóstolos, descobriu que, na verdade, eles eram impostores. Isso está lá em Apocalipse 2. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja.
Eles não concordavam com o impostor. Eles não aceitavam aqueles que eram falsos. Mas como fazer isso? Como identificar isso? Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós vemos uma igreja disciplinada, uma igreja que tem regras, uma igreja ensinada, uma igreja que observa deles. Você observa pessoas. E isso é importante, nós precisamos fazer isso, né? A palavra está falando isso para nós. Observa. Veja quem é. Edilson pode falar muito bonito, mas e o testemunho de Edilson? Como é que está? Como é que anda o testemunho de Edilson? Tem muito conhecimento, mas como é que anda o testemunho da Thalita? É exemplo, tá, irmãos? Em nome de Jesus, hein? Não vocês. Pode falar muito bem, com uma voz grave, né? Linda. Fala que sim, tá, irmãos? Linda, pastora Karina, né? Não é bonita, não. Fala, gente, que é em nome de Jesus, melhor que o autoestima, né, irmão? Ele falou isso hoje de manhã ali, ó. Pode falar bonito, mas só falar bonito não basta, tem que ter testemunho. Né? Então a gente observa isso aí, que essa igreja, ela tinha esse diferencial. Boas obras, trabalho árduo e perseverança, nós vamos falar disso aí. Agora, as qualidades que Cristo aponta nessa igreja é um trabalho e eles não se cansam em fazer isso. Abra para nós Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 14, até o versículo de número 15. Filipenses, quem é que pode ler? Filipenses 2, 14 e 15. Fazei mal todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensível e sincero, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Então, a igreja de Éfeso, ela estava inserida, sim ou não, num lugar onde havia muita idolatria, muita coisa errada, sim. Mas é nesse lugar que ela precisou ser perseverante. Vencer aquilo que parecia ser impossível vencer. Prosseguir. E inicialmente, lê de novo o início para nós. Esse aí é fundamental, nós. Fundamental, e nós vemos isso desde o início, principalmente com o povo de Israel. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Sem murmurações. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 14 a 15. Fazer todas as coisas na obra do Senhor, na casa de Deus, sem murmuração e sem contenda. Olha isso. A igreja de Éfeso fazia isso. Vamos analisar a nossa igreja, eu. Estou falando da nossa igreja de Agapé, não é nossa. A gente. Nós precisamos trazer para a nossa atualidade. Não murmurar e não ter contenda. É para meditar mesmo, né? É trazer esse conhecimento para o nosso coração. Que às vezes vai ter um trabalho que a Cristiane vai fazer muito melhor que eu quero fazer. E aí eu vou murmurar por causa disso. Posso? Não. Não posso. Não tem meio termo. Essa é a diferencial da igreja de Éfeso. A carta a essa igreja mostrou esse ponto positivo, porque não tinha meio termo com eles. Não murmuravam, eles trabalhavam arduamente no meio de uma geração, de um povo idólatra. Pessoas que queriam parar a igreja daquela época, com falsos profetas, com falsos testemunhos, queriam se inserir dentro da igreja e eles fechavam a porta para essas pessoas. Mas, pastora,
A gente não pode fechar a porta da igreja? Claro que não. Quando a gente fala fechar a porta da igreja para falsos profetas, não é a pessoa, é o ensinamento que ela traz. Todo mundo é bem-vindo à igreja. Mas tem ensinamento do lado de fora que não pode entrar aqui dentro. E a igreja de Éfeso, ela era perfeita nisso. Perseverante, observadora, fazia um trabalho árduo, contínuo e seguia. Esse é o nosso exemplo, sem murmurar. E às vezes a gente fala que a gente murmura. Paciência. Nada abalava a igreja. Persistência em ser paciente. Apesar das lutas. Difícil ou não é nos dias atuais? Exercer a paciência. Né? 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7, 8. Quem vai ler, levanta a mão e vai levar o microfone para si. Lê, gente. Devagar, gente. Devagar, porque nós vamos atropelar. Amém. 2 Timóteo 4,8 está descrito assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Lê o versículo 7 também. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paciência ou não é paciência? Combater o bom combate é ter paciência, é persistir. Porque em toda persistência você pratica a paciência. Porque aquele que persiste, ele é paciente. Não tem como. Você quer matar, mas sem lutar é paciência. E aí a gente descobre, quando a gente fala assim, Deus dá-lhe paciência, Ele vai te colocar em situações para você exercer a paciência, vai querer tentar tirar a paciência. Tem que pedir isso mesmo, para você exercer o que acha melhor em você. A igreja de Éfeso, na dificuldade danada, nas lutas que possuía, vencer tudo que estava lá fora, querendo ser inserido dentro da igreja, com pessoas que queriam trazer coisas más para a igreja, mas com aparência boa, que o que está lá fora, que ele quer se inserir aqui dentro, não é de uma maneira tão declarada possível. Jamais. As coisas vêm de forma muito bonita, equipada e com conhecimento. Porque nós sabemos que Satanás, ele conhece a Bíblia muito mais do que muita gente está aqui. Sabe detalhes que nós não sabemos. Vamos seguir? E aí, vamos exercer paciência como fez essa igreja, que não pode sofrer os maus. A igreja cautelosa em termos de disciplina, igreja disciplinada. E nós temos um grande problema com disciplina nos dias atuais, não só na igreja. Vamos falar da nossa casa, da sociedade, da família, dos filhos, né? Vamos falar da disciplina no contexto geral. Hoje é muito difícil você implantar padrões de disciplina como nos nossos tempos, nos meus tempos, não que eu sou jovem, mas nos tempos dos meus avós, né? E bisavós. É muito difícil se implantar uma disciplina hoje para os nossos filhos. A disciplina na igreja. Porque a pessoa, quando ela é disciplinada, se ela não gostar, o que ela faz? O que ela faz, irmãos? Vai embora. E aí, o que fazer? A igreja de Éfeso está ensinando a nós
que foi uma das qualidades observadas por Cristo. Ser uma igreja disciplinada. Regras. Pontuar as coisas. Igreja organizada. É fundamental. O reino de Deus é organizado, disciplinado. Lembra da construção do tabernáculo, é um exemplo que eu falo, acho que quase em todas as pregações, porque eu gosto muito de todos os detalhes ao qual Deus ele pediu para Moisés e com qual destreza Moisés escolheu as pessoas para participarem da construção do tabernáculo. E ainda não somente isso, o Senhor, de maneira cautelosa, zelosa e amorosa, ainda pontuou como seria construído. Isso não pode ter se perdido, irmãos. A igreja não precisa continuamente ter o mesmo zelo, cuidado, como foi passado para nós por Deus desde o princípio. O construir, o fazer, o ser, todo o cuidado. E aí nós tivemos também um assunto que foi levantado sobre isso aqui, e o descanso. Não é verdade? E ainda descansar. Porque soldado cansado, ele facilmente será abatido. Facilmente será abatido. Então, essa igreja era cautelosa, colocava à prova os que diziam ser apóstolos. A igreja em Éfeso ela colocava à prova aqueles que se diziam ser apóstolos. Como que é colocar à prova? Ver testemunho, ver palavra, levanta assuntos polêmicos, veja o posicionamento, veja a escolha, veja a mesa em que constantemente essa pessoa se senta. Quais são, irmãos, parece besteira, mas é algo muito sério. Quando essa pessoa se senta, quais são os tipos de assunto que estão rodeando nessa mesa? Quando você senta com o pastor Salmo, com o Edilson, geralmente quando você está sentado com os dois, quais são os assuntos dessa mesa, desse lugar? Porque se for falar de pessoas, de fofocar, de cuidado. Mas geralmente quando a gente senta perto do pastor Salmo, então, eles estão falando assim, eu observo isso lá no Marivaldo, quando a gente vai lá poucas vezes, poucas, quase muitas já, né? Quando a gente chega lá de surpresa, estou falando de assuntos da Bíblia, da pregação do Aranã. Esse é o lugar que a gente precisa conviver e sentar. Pô, mas vocês não brincam, não? Claro que a gente brinca. Claro que a gente ri. Mas a gente ri saudavelmente e brincando saudavelmente. Nós não podemos rir do mal do outro, da desgraça do outro, né? Do cair do outro. Nós falamos isso também. Nós não podemos, na nossa mesa de cristãos, nós estamos falando de uma igreja que combatia o mal, os falsos apóstolos, aqueles que estavam à frente. Então a gente precisa combater essas pessoas, não deixando com que essas que têm exemplos ruins darem ensinamento, sim ou não? Sim, irmãos, não tem meio termo. Não pode ter meio termo. E nós estamos perdendo isso. É aí, na disciplina. Deixa. Vai. Canta. Toca. Prega. Vai indo. Por quê? Já ouviu isso? Porque quem convence é quem? Mas quem é instrumento nas mãos de Deus? Quem é instrumento nas mãos de Deus? Oi, irmãos. Quem convence é o Espírito Santo, mas você dá limite. Uai, quando Jesus, ele ressuscitou Lázaro, lembra disso? Ele foi até lá, foi retirar a pedra. O milagre quem fez foi quem? Primeiro ele agradeceu a quem? Mas quem tirou pedra? Quem tirou pedra, gente? Foram as pessoas que tiraram a pedra. Então a gente
precisa trazer essa disciplina para os dias atuais da igreja. E não deixar, Jesus, quem convence é o Espírito Santo. Deixa o Gabriel. Exemplo, tá lembrando? Irmãos, exemplo. Na fornicação. Deixa o Gabriel, porque quem convence o Gabriel é o Espírito Santo. A igreja inteira sabe. Todo mundo sabe. E deixa o Gabriel, porque quem convence é o Espírito Santo. Nós estamos deixando de exercer disciplina. Não pode. Ou alguém aqui acha que pode? Não, se vocês podem. Não, pastor, eu discordo. Vocês concordam, gente? Vocês concordam? Pastora, mas a senhora também já falou que Jesus, até o último momento, e é uma coisa que eu sempre falo, que até o último momento, Jesus, ele dá oportunidade. Ele deu essa oportunidade para Judas. Ele que escolheu. Mas até o último momento, Jesus fez. Mas Jesus estava do lado de Judas. Entendeu? Jesus, ele não jogou Judas fora. Todo o tempo ele está ensinando Judas. Talvez Judas poderia ser aquilo que Pedro foi. Talvez Judas poderia ser o que o melhor amigo de Cristo foi. Mas quem escolheu trair foi. Mas Jesus a todo momento deu oportunidade. É isso que nós fazemos com pessoas na igreja. Gabriel, você pode ser o melhor no baixo. Pode ser, nós temos 20 baixistas aqui, você pode ser o melhor. Eu vou te dar a oportunidade, mas quando eu ver que você está indisciplinado, querido, vamos sentar e vamos aprender. Mas eu não vou jogar Gabriel fora, porque ele é um excelente contrabaixista. Ele é um excelente filho. Por que excelente filho? Filho de Deus, queridos, ele é seu irmão. Você tem que amar ele. Você tem que achar em Gabriel. Pode ter um defeito que está explícito, mas as qualidades precisam se sobressair nos seus olhos. Porque se nós estivermos olhando para o outro, pontuando o que há de errado, o erro está em quem? Então a igreja, ela precisa se posicionar como a igreja de Éfeso. Aquilo que for mal, falsos profetas, aqueles que acham que são, não pode. Disciplina não faz mal para ninguém. E aí, seguindo, eles não suportavam, não é? Abra para a gente 1 João, capítulo 4, versículo de número 1. Primeiro João 4:1. Nossa, nós já estamos aí nesse aí? Esse aí você nada. Volta só mais um. Deixa eu ver. Vai achando aí. Pode ficar parado aí. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai que os Espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se levantando no mundo. Isso é verdade, sim ou não? Sim. A gente só vai saber se a gente estiver conectado com quem? A Bíblia está nos advertindo sobre os falsos, sobre aqueles que não são de Deus, os espíritos maus. A Bíblia nos adverte, mas a gente só vai ter discernimento, a gente só vai conhecer, a gente só vai conseguir lançar fora se você tiver experiência com o Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence do pecado, Ele que nos dá a luz. Mentira. Mentira. Quer falar? Pode falar, não. Você está aí com o microfone, não. Fala.
Eu falei que já aconteceu comigo. Assim, você tem que saber a diferença de qual o profeta. Eu estava lá na casa da minha mãe, era aniversário do meu sobrinho. Rapaz que ia lá fazer pregação não, no aniversário dele lá. Ele chegou e na hora que eu estava lá de fora da casa, quando eu cheguei, só tinha eu com a moto vermelha. Aí fez um momento lá da aniversário, depois ele fez aquele Deus que me revelou daqui que é uma pessoa que corre muito de moto, que anda muito de moto, eu estou mostrando aqui que ele está andando na moto, ele está correndo muito dentro da Coca-Cola. E é uma moto vermelha, só tinha minha moto vermelha lá. Aí eu olhei assim e falei, não, você tá enganado. Vamos pôr de moto. Aí você já identifica logo quem é o próximo cara. A pessoa que quer pegar aquilo ali para se falar, sei lá, não sei se é essa palavra. Vai que é certo, né? Vai que é certo. Aí eu pensei, não é Deus que está falando isso não, porque eu não corro de moto, não. Sempre andei de moto, mas nunca fui de correria para todo tempo. Irmãos, para identificar, né? Vamos aqui, voltando, né? É isso aí. O exemplo do Fabiano foi um exemplo que eu observou de imediato. Mas e quando é uma mentira que ninguém sabe que é mentira? Né? E quando é no oculto? Como que eu vou identificar que esse é um falso? Continua tendo intimidade com o Espírito Santo. E tudo aquilo que não vem dos céus for orientado por essas pessoas, não vai te atingir, porque nós vamos ter discernimento para entender que não vem da parte de Deus. Isso era o que a igreja de Éfeso fazia. Tinha o discernimento de entender o que era espírito da parte de Deus e o que não era. Mas a gente precisa tomar cuidado com testemunho, com mentira, com mal falado, com a fofoca. Tudo isso são pequenas coisas que a gente observa. Sim ou não? Sim. Vamos seguir. E aí, nós falamos das coisas que Jesus olhou para a igreja e falou: cara, vocês são bem nisso aí. Vocês disciplinam, vocês não aceitam os falsos profetas, vocês estão de parabéns nesse ponto. Porém, tem um porém, né? O que Jesus reprovou em Éfeso, apesar de perseverante, era sim ou não? Zelosa, sim ou não? Combatia o mal, sim ou não? Disciplinada, sim ou não? Tinha um erro gravíssimo. Leia para nós Apocalipse 2, versículo 4, 5. E esse, irmãos, esse gravíssimo foi eu que estou colocando, e não retiro essa palavra gravíssima. O que Cristo pontua nesta igreja é um erro, uma falha gravíssima. Leia para nós aí, alguém, em nome de Jesus. Tenho, porém, contra ti, deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, e não te arrependerei. E não te arrependeres. Se não te arrependeres. Vamos lá. Então, eles deixaram o quê? Que deixaste o teu primeiro amor. Então, o que a gente entende na maioria das vezes? Eu tinha muito esse entendimento. E pode se encaixar aqui? Pode. Mas o verbo no grego, ele não está direcionando esse primeiro amor para isso que nós temos de entendimento aqui.
Nós entendemos que quando nós fizemos a nossa primeira conversão, de quando me entreguei para Cristo, é esse primeiro amor. O verbo, ele traz outra palavra. O verbo no grego, ele está direcionado a afieme, que quer dizer, significa deixar ir, mandar embora, abandonar. Vamos para o versículo para a gente entender. Jesus, lá no Novo Testamento, qual é o mandamento, o primeiro e o segundo mandamento que Jesus deixou para nós? Amai o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37, 38, abre aqui no nosso. Mateus 22, 37, 38. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o outro? Oi? Então, 38. Agora não tem 9? Pode ler. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos trazer no nosso entendimento aquele que nós acostumamos e nós aprendemos que o primeiro amor está relacionado à nossa primeira conversão, e nós vamos entender que não é isso. Mas vamos para essa linha de pensamento que está relacionada à nossa primeira conversão. Quando nós nos convertemos, o que a gente faz? A gente entrega tudo para Cristo. A gente confessa, a gente muda, a gente ama todo mundo, sim ou não? Todo mundo a gente ama, né? Todo mundo é perfeito, a gente só vê qualidades. Com o passar do tempo, a gente começa a pontuar defeitos das pessoas, porque nós passamos a conhecê-las. Não é verdade? O problema é que durante a caminhada, o que nós fazemos? Aquilo que é negativo se sobressai mais ao nosso olhar do que aquilo que é positivo. Quando eu aceitei a Cristo e vi as irmãs como lindas e maravilhosas, deixaram ser. Então, quando a palavra fala em deixar o primeiro amor que a igreja estava deixando, ela estava abandonando pessoas, estava focadas em disciplinar, organizar, arrumar, deixar bonito, sociável, agradável, mas pessoas estavam sendo abandonadas. Nós precisamos, o que a igreja de Éfeso precisava? Ela precisava entrar no consenso. Era perfeita em disciplinar, era perfeita em organizar, era perfeita em combater os falsos profetas, era perfeita nisso. O problema é que era organizada demais, porém não amava demais. Da mesma forma que eu entrava, eu não podia sair. Por quê? Eu não tinha tanto assim. Entendeu, Gabriel? Glória a Deus, aleluia, eu também te amo. Irmãos, é muito sério. Isso é, a igreja é advertida pela falta de amor. Não amar o outro. Porque quando a gente entra na igreja, o pastor é o melhor pastor do mundo, sim ou não? Sim. Depois de 3 anos, você quer fazer o que com seu pastor? O que, Sônia? Você já está assim? O meu não. O seu líder de louvor é uma bênção quando é levantado. Passou 3 meses, você quer fazer o que com ele? Começa a comparar. O líder anterior é melhor. O pastor anterior fazia isso e esse não faz. Não é assim? Por quê, irmãos? Nós estamos praticando no dia a dia em nós a falta de amor ao próximo. Pode parecer mentira? É verdade. A igreja de Éfeso estava fazendo exatamente isso, deixando de praticar o amor
E aí a gente lembra quando Jesus falava assim: quando você dava de comer a alguém, era quem que você estava dando? Quando você dava guarida, quando você pegava alguém, era o que você estava hospedando. Esse bem estava sendo feito para quem? Para ele. Então, se você deixa de amar a pastora Maria, irmãos, se você deixar de amar a pastora Maria, automaticamente você está deixando de amar a quem? Irmãos, não tem meio. Não tem assim, mas a pastora Maria falou mal de mim demais. A pastora, nossa, ela fez isso, ela fez aquilo, não merece meu amor, irmãos. Não interessa. A palavra, ela é clara. Ela é clara. Eu tenho que amar. E quem é que eu tenho que amar, irmãos? E a palavra ainda diz assim: amar o nosso e o próximo, como a si mesmo. Mas também dizem sempre que nós precisamos amar o nosso inimigo, aquele que te fez mal, aquele que apontou o dedo para você. Cristo está falando isso para a igreja em Éfeso. Ei, os judeus lá fora, o Império Romano, está detonando a igreja, está querendo acabar com a igreja, está querendo tirar você, está querendo te matar, Timóteo, está querendo te matar, Áquila. O imperador está querendo fechar as portas dessa igreja, mas o que eu tenho contra você é: você não ama esse imperador, você não ama essa pessoa. Tem que amar. É fácil? Porque a gente quer matar a pessoa que levanta calúnia contra a gente, ou que fala até verdade, mas não tem que falar, porque todos nós somos cristãos e a gente descobre que a vida do outro é a vida do outro, a minha vida é a minha vida, o que eu tenho que fazer é orar pela vida do outro. Se o assunto da vida do outro vem parar numa mesa, quem está errado é o pecado do outro ou é quem fala? É o pecado do outro quem fala. E aí eu demonstro falta de... É falta de amor, não é, irmãos? Nós falamos sobre disciplina aqui cedo. A igreja de Éfeso era uma igreja disciplinada. Não tem meio termo. Ou você ama ou você não ama. A falta de amor foi pontuada por Cristo nessa igreja. Sim ou não? Sim. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Ô pastora, a senhora falou assim, amar. A senhora falou assim. Deixa eu falar. Não funcionou. A senhora falou assim, amar o vosso próximo e amar o inimigo. Mas o inimigo não é nosso próximo? Não, nem sempre, não. Nem sempre. Mas o inimigo está bem próximo de mim, então vou amar ele. Então ama ele. Ele é próximo do inimigo, Jesus. Você é mais próximo do que amigo do inimigo. Ele é próximo e é inimigo. Tem que amar. Tem que amar, então. Irmãos, então vamos falar sobre esse amor ao próximo. Fala, pastora. Nossa, gente, eu estou me sentindo com esse microfone. Existe a questão que a Sônia coloca, e é muito interessante. Dificilmente quem é distante de você vai causar alguma situação de dor a você, ou de repúdio, que seja o que quer que seja. Verdadeiramente, me arrependo toda agora. Verdadeiramente, infelizmente, a gente só vai sofrer essas atrocidades porque é quem está próximo, é quem está perto. Porque de longe, a pessoa ela não vai te atingir. Agora, os próximos, que faz parte mesmo do seu ciclo ali, são as pessoas que acabam projetando em você decepções, tristezas, esse tipo de coisa. E aí Jesus vem trazendo isso de uma forma tão grande para nós, né? Que Judas era o que estava sentado com ele. Judas foi servido por ele. E ele já sabia de tudo que Judas estava fazendo. E ainda assim ele amou. Ainda assim, Jesus, em momento algum,
veio com a falsidade ou jogou fora qualquer coisa. Tanto ele assim como Pedro. Pedro teve um resgate lindo e maravilhoso na história. É isso. Exatamente isso. E como a Sônia falou, o próximo dela, eu fiquei, nossa. E aí a Sônia disse que geralmente nós somos decepcionados por aqueles que estão perto da gente. É que faz parte do nosso convívio. E aí a Bíblia está ensinando que a carta à igreja de Éfeso não, essas pessoas, mesmo errando, falhando, te batendo, irmãos, fazendo você sangrar, porque Jesus no Getsemane, ele sangrou por você. E não deixou de te amar. Então o ensinamento para essa igreja e para nós é amar. Mesmo que você esteja sendo injustiçado, a oportunidade vai parar de chegar. Talvez a porta vai se fechar. O seu nome vai estar nas rodinhas. Vão levantar calúnias contra você. Você pode ser preso inocentemente, mas temos que praticar o amor, gente. Isso é muito difícil. Não é difícil? Não é fácil. Claro que amar o nosso filho é fácil. Não é não. Não é não. Você é lindo, bebê. Não, a gente ama filho porque a gente ama. Porque não é fácil não. Amar filho não é fácil. amar filho não é fácil. Nós somos responsáveis, Por eles, educadores, educadores. Mas quem está perto da gente convive, você ama, você abraça, né? Quem não está? Tem que orar também, né? Além de amar, tem que orar por aquele que os persegue, né? Gente. Mateus 5, né? Dá 44. o microfone para Cris, gente. Em nome de Jesus. Mateus 5, 44. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Tem que orar também, não é só amar, não. Tem que ajoelhar lá e orar. Olha o segredo. Tem gente que vai fazer Mateus 5, 44. Tem gente que vai sapatear em cima de você. A igreja, né, a carta para essa igreja, talvez está dizendo isso, olha, eles estão te caluniando, estão fazendo isso com você, mas não deixa de amar, não. Tem que amar. E aí, como é que a gente pratica esse amor? Com o inimigo que está querendo te matar. Porque tem gente que quer te matar, mesmo, literalmente. Como é que você faz? Amando essa pessoa. Joelho, dobrar, oração. Senhor, o Senhor sabe. E nós precisamos, na nossa oração, ser muito sinceros. O Senhor sabe que eu tenho dificuldade de amar essa pessoa, né? Mentira? É verdade. Eu tenho, Senhor, essa dificuldade, meu Deus, mas eu preciso apresentá-la ao Senhor. E que isso mude em mim, que todos os dias eu possa estar lembrando as minhas orações para que haja mudança nessa pessoa e também em mim, queridos. Porque na situação nós sempre somos o inocente. Na situação nós sempre somos o injustiçado. Ai, não fui injustiçado. Reveja. Olha lá atrás. Veja se é isso mesmo. Qual é a sua postura? Como foi a sua postura? Qual é a sua postura hoje? Talvez você não está sendo injustiçado em nada. Talvez você não está sendo injustiçado em nada. Talvez seja uma verdade. Talvez seja uma verdade. E verdade dói ou não dói? Tem verdade que dói. E mesmo assim, doendo, nós temos que amar. A oportunidade de estar com a Gabriela, nós já estamos caminhando para o final. Só para complementar o versículo, né? Efésios 6:12 também fala assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, os que nos perseguem também é o nosso próximo.
né, aqueles que nós consideramos os nossos inimigos, também é o nosso próximo. Por isso a necessidade de estarmos amando e orando por eles, porque a nossa luta, na verdade, é contra o inimigo maior, que são os celestiais das trevas. E não contra pessoas. Por isso a gente tem que amar pessoas. Gabriela. É exatamente isso que eu ia falar. A gente tem que amar pessoas, mas complementando o versículo que você falou de Mateus 22, 37, 38 e 39, fala que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes as pessoas esquecem do nós mesmos, porque primeiro a gente tem que se amar para depois amar o próximo. Se você não consegue se amar e se você não consegue se respeitar, a gente não consegue amar e nem respeitar o próximo. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, né? Não sou mais. Acabou de mostrar. Eu era uma pessoa muito impulsiva e muito sanguínea. E hoje eu estou tentando controlar. Às vezes a gente fica piscando o olho. Mas eu estou me respeitando e eu estou me amando mais. E em questão sobre isso daqui e sobre os inimigos, e, enfim, eu entendi que eu não preciso de conviver, eu preciso de amar, mas eu não preciso de conviver. E eu tenho me afastado de pessoas que me machucam. E é o que a Sônia falou, são pessoas muito próximas, da família, inclusive familiares. E não é uma, não é duas. E eu estou me afastado. E não me arrependo. E ama. E amo. E oro. E busco a Deus para essas, tipo assim, em favor dessas pessoas. Mas eu tenho que me respeitar mais, eu tenho que me amar mais. E pode ser quem for, eu vou me afastar se me machucar. Não adianta. Acabou. E eu estou vivendo bem assim. E vou continuar vivendo bem assim. É isso. Se amar é fundamental para conseguir amar alguém. Mas a gente precisa também, como é uma balança, né? Existe uma medida, a gente ama o próximo, a gente se afasta de situações que são necessárias, que é momento, ok? Que é momento. Por que é momento, querido? Porque nós precisamos nos aproximar de pessoas para trazê-las para Cristo. Olha que trabalho difícil que a gente tem como missão, né? Tem momentos que você precisa fazer isso momentaneamente com alguns, não com todos, querido. Com alguns, é momentâneo. Continuar orando, continuar trabalhando, mas continuamente nos aproximando de pessoas, porque nós amamos. Essa é a advertência de Cristo para esta igreja: amar pessoas. Amar pessoas, independente daquilo que elas fazem. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, né? Se você se afasta, você não está em união. Quão suave que os irmãos vivam em união. A gente já está quase, tá, pastora? Essa questão do amor, na verdade, é praticar o amor, né? Porque é aquela história, né? Não é sentimento. Amor, você pode estar distante, e aquela coisa: Gabriela, eu preciso de você nisso, você se dobra lá, é hora de ficar com o olho piscando e mais socorre, né? E aí depois você volta para outro patamar. Só toma cuidado com o conceito de Sônia Alcides, porque Sônia Alcides eu acho que é pior que você muito. E vou te dizer, é viciante a gente ficar longe de gente que faz mal. É viciante, a gente se vicia, a gente não quer mais.
Mas aí, no decorrer da caminhada, eu sou uma senhora hoje, eu aprendi a colocar no meu patamar o que está em Colossenses 3:23. Tudo que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Acaba a expectativa sua, acaba a condição de você dar ao outro o direito de vir te afrontar, de te ofender ou de te magoar. Acabou. É isso. Amém? Para a gente finalizar, leva o microfone aqui para a gente, fazendo um favor. Uma coisa interessante sobre o que eu estou ouvindo aqui, interessante é o seguinte, para vocês começarem a experimentar o retorno de você amar uma pessoa que te faz mal. Isso é um entendimento que eu acredito que vai vir com minha idade. Existe muita bênção escondida atrás dessa oração. E quando você pratica ela com amor verdadeiro, como a pastora falou, amar de coração, né? Assim, uma pessoa, amar de coração, você vê que ela está numa situação ruim, você amar. Principalmente aqueles que você está afastado, até seu próprio inimigo, vocês não sabem o que tem escondido de bênção atrás dessa atitude. Mas é coisas maravilhosas mesmo, gigantescas. É só isso que eu queria completar. O amor é transformador, né? E aí, Jesus, nessa carta, para a gente finalizar, ele faz um convite e tem uma recompensa. Tens contudo a seu favor, porque eu tenho essas práticas dos nicolaítas, não é? Apocalipse 2:7, finaliza dizendo bem assim: tens contudo a meu favor, porque eu dei essas práticas nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Esse direito perdido lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles escolheram, o homem escolheram desobedecer. Então o direito de comer da árvore da vida foi perdido ali, desobedeceu, acabou. Mas aquele que vencer, né, a carta para a igreja de Éfeso, ei, vocês estão indo bem, tem coisa muito boa, né, mas precisa acertar isso, vamos amar pessoas, ame a si mesmo, vamos amar. Consertando isso, porque tem uma advertência falando que se você não consertar, se você não admitir que você falhou, está aqui, está no versículo anterior. Se você não admitir, vou retirar. Dura palavra de Cristo para essa igreja. Se você não admitir que você falhou, se você não se arrepender, se não houver mudança, vai ser retirado. Mas, olha só, tem um convite e recompensa. Ei, olha o que o Espírito está dizendo das igrejas. Se você persistir, perseverar, sofrer mudança, admitir que errou, mas mudar, se arrepender, para você vai ter o direito de comer do fruto da árvore da vida. Então, pode passar aqui para a gente. Conclusão. Identificar. Quando eu olho para a igreja de Éfeso, eu vejo que é necessário a gente identificar as coisas boas que tem no nosso meio, que são 99,9%. Amém, irmãos? Amém. 99,9%. Nós precisamos olhar para a nossa igreja assim. Nós precisamos olhar para as pessoas assim, ver o melhor que ela tem. Se eu começar a olhar para as pessoas vendo o melhor que ela tem, eu já estou praticando o meu amor na vida daquela pessoa. Tem gente que força o contrário? Tem. A gente sabe, tem os que forçam o contrário. Mas o nosso olhar que tem que ser de amor. Deixa a pessoa lá com o tempo, ela convivendo com pessoas que só amam, é inevitável, também serão amorosas. E aí a gente precisa identificar os pontos negativos para consertá-los. Pontos positivos e pontos negativos. Pode passar? Pode se colocar de pé. Eu queria, se possível, que você pudesse anotar e meditar lá na sua casa, em Efésios capítulo 4, versículo 15, em Mateus, versículo 22, 37 e 38, foi qual que nós lemos aqui. Amar a Deus primeiramente sobre todas as coisas e segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E aí eu queria deixar esse 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, que fala que o amor tudo sofre. Não adianta falar a língua dos homens.
Não adianta, fala comigo, não adianta ter dom de profecia, não adianta ser, não adianta estar, não adianta status se você não amar pessoas. 1 Coríntios, não é a pastora Karine que está falando isso. Não sou eu que estou falando isso. Abra a Bíblia na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que nós vamos descobrir o quão fundamental é amar vidas. Pode seguir? Obrigada. Uma boa semana para todos vocês. Deus abençoe. Obrigada, Salmo, pela oportunidade. Para fazer rapidinho, a pastora Karine, vocês ficar em pé, vocês poderão aplaudir de pé, né? Você é inteligente demais. Queridos, nós estamos chegando ao nosso final, muito obrigado por ter vindo. Antes, eu coloquei lá no grupo dos informativos da EBQ, que hoje nós estaremos recolhendo aqui uma oferta, duas ofertas, na verdade, uma para a escola bíblica e outra para ajudar a quitação do som. Então, se alguém trouxe, eu pedi ao Edilson para passar aí, só você sinalizar que você trouxe uma oferta para a quitação do som, para a gente poder estar separando uma coisa da outra, porque essa oferta do som nós vamos passar direto para o nosso pastor Roberto, tá bom? Então nós temos. Eu vou pedir o Gabriel, pega uma Bíblia ali, varão, e passa com a Bíblia aberta, por favor. O que você vai fazer? A oferta da escola bíblica você vai dar ao Edilson. E a oferta que você vai dar para ajudar na quitação do som, você vai dar ao Gabriel, por favor. Podem ir, por favor. Então, Edilson, escola bíblica, quitação do som do Gabriel. Se você puder e quiser ajudar as duas, tá? Fique à vontade. Então, o Pix a gente vai alinhar depois, deixa só as ofertas físicas mesmo. Você que ajudou, você que colaborou, que Deus possa multiplicar sobre a sua vida esse esforço financeiro que você trouxe à casa de Deus, pois certamente é fruto do seu sonho. Vamos estar em pé e vamos agradecer a Deus, por favor. Meus irmãos, eu queria só deixar um conselho para que a gente esteja atento à sutilidade das coisas que acontecem. O conselho de Jesus, ou a repreensão de Jesus acerca de Éfeso foi: você deixou o primeiro amor. A igreja de Éfeso não deixou de amar, ela só não amava como amava no princípio. Ela amava de forma errada. Então, cuidado com essa sutileza. Parece amor, mas não é. Esse é o conselho que eu queria deixar com os irmãos, para que a gente não se engane com aquilo que parece ser, sem que seja. Tá bom? Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de estar aqui, mais uma vez aprendendo a tua palavra. Obrigado pela vida da tua filha, a pastora Karine, que ministrou essa aula, e por cada servo e serva do Senhor que está aqui nesta manhã, cumprindo e vivendo aqui, ó Deus, como verdadeiro cristão. Assim nós te agradecemos e te bendizemos por esta manhã e oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, até domingo que vem. Só um minutinho, irmão, a pastora Maria quer falar uma palavra com vocês. Irmãos, bom dia. Passa já conosco, amém? Amém? Amém. Gostaria que todos esquecessem que nós temos um café da manhã especial em favor do aniversário da nossa irmã Florinda. Gostaria que todos descessem, minha irmã Florinda descesse um minutinho para a hora que ela chegar lá, a gente cantar para essa amém? Todos desçam, depois voltam, o pessoal que tiver para resolver aqui em cima, amém? Por favor. Ai, que chique. Em paz.
Muito bem, meus irmãos. Vamos lá.